o maluco assumiu a empresa, tava 2024, ano tranquilo pra Vivara, chega um dia do nada, Nelson Kaufman em Miami, aproveitando o fim da vida, vamos supor assim, na reunião que ele assumiu a empresa, que ele falou com o mercado, falou mal do RH, falou que a empresa tá performando mal porque ele não tava lá, e 10 dias depois ele renunciou ao cargo dele e foi só ficar no conselho. Puta oportunidade pra todo mundo comprar, por isso teve valorização da ação tão forte no passado. O importante da gente salientar aqui é que olha as competidoras, né? Então acaba que a Vivara, primeiro, aberta em bolsa, então você já tem o escrutínio do investidor, que vai cobrar isso, cobrar aquilo. Aí a escala te demanda um tipo de disciplina organizacional diferente. Então, essa sofisticação corporativa que a marca vai aderindo por estar maior e mais organizada como uma empresa, tem consequência no negócio. Eu queria que vocês tentassem chutar quanto tempo da fábrica da Vulcabras vai até o vendedor da loja e quanto tempo da fábrica da Nike também vai até o vendedor da loja, de cada uma delas. É uma diferença bem grande, eu diria. 30 dias Da Vulcabras, né? da Vulcabras e da Nike uns 90 dias. Talvez a Nike um pouquinho mais alta, tipo, eu chutaria aí umas 3 semanas. A Nike é 1 ano, a Vulcabras é 4 semanas. Então estamos dizendo que lança uma coisa lá, um ano depois vai chegar aqui. É isso. Tem uma métrica muito interessante da Smart Fit, que é o churn. E eu lembro que eu tinha feito até esse cálculo, né? Se você olha para 8 anos, para Smart Fit dar certo, todos os brasileiros têm que ter passado pela Smart Fit. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Options Flow, o podcast aqui da Options Company de quem realmente consegue ganhar dinheiro nesse mercado de bolsa de valores. E como sempre, esse episódio é um patrocínio do nosso patrocinador master, a Options Research, o nosso produto voltado para quem quer investir melhor na bolsa de valores usando opções. E hoje eu estou aqui novamente com esse time de peso do Options Research. Estou aqui com o Phil Soares, nosso pequeno gênio e analista CFA. Olá, um prazer estar aqui com vocês. E também estou aqui com o Guilherme Azevedo, que faz parte aqui do nosso Golden Boy do time de Research, que agora é analista CFA também. Nível 1, né, JP? Mas muito feliz de ter passado na prova. Boa. Options já fazendo seus frutos, nosso menino de ouro. E hoje a gente vai falar sobre 3 temas que são muito relevantes aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o setor de varejo e vamos falar sobre Smart Fit, Vulcabras e Vivara. Né? São 3 coisas que eu acho que os brasileiros gastam bastante dinheiro: joia, tênis e academia. E a minha expectativa para esse episódio é entender se o brasileiro ainda tem condição de gastar dinheiro no varejo. Phil, qual que é a sua expectativa para esse episódio hoje? Expectativa para esse episódio é convencer aqui o espectador de que talvez, quem sabe, seja uma boa botar dinheiro no varejo, nesse setor que apanhou tanto aí nesses últimos anos, com juros a 15, né? É uma humilhação mesmo. E Guilherme, qual que é a sua expectativa? Eu acho que é a mesma do Phil, na verdade, que dá para ganhar dinheiro com varejo, a gente tem que mostrar isso, porque realmente tem ótimas empresas, mas o importante é você fazer o stock picking direito no final de tudo. Boa. E antes de a gente entrar aqui num bloco de cada ação, a pergunta que eu queria fazer é: se vocês tivessem que resumir o momento do consumidor brasileiro atual em poucas palavras, o que vocês diriam? Triste, né? Tá triste, assim, ó. O endividamento brasileiro até deu uma estabilizada, né? Posso falar que tá triste, mas tava pior assim, ano passado e tal. Deu uma estabilizada em termos de endividamento, mas tá muito alto mesmo, né? Então, com o juro muito alto, fica difícil de você acelerar no crédito. Então, o que foi a nossa trajetória, né? A trajetória foi que a gente tinha muitos problemas nível macro ali na década de 90, anos 2000, quando o Lula entrou já com a casa arrumada, com balança comercial bonita, com baixo gasto do governo, né? A gente tinha uma tributação aí de 20% do PIB, hoje é quase 40%. Então, e o balanço das famílias bem limpo, né? Porque inflação ninguém quer emprestar. Então, naquele momento, o Lula conseguiu botar o pé no acelerador em cima de crédito, né? Então, consumo maravilhoso. Só que agora, desde as últimas 2, 3 crises, a gente já tem uma situação de endividamento das famílias muito elevada. Então, tem que se ir pesando essa dinâmica, em especial quando a gente está falando de consumo discricionário, né? Que coisas de ticket alto que você pode comprar, mas você também consegue viver sem. Vamos dizer assim, geladeira, fogão, carro. Isso aí é o consumo discricionário. E isso aí é muito mais volátil. Não é à toa que Casas Bahia vende 40 bi e vale o quê? 1 bi, 1 bi e meio. Assim, porque é muito mais volátil, é muito mais arriscado. São empresas que conseguem levar menos endividamento, mas em contrapartida, a nossa pauta aqui de hoje, Vivara, Vulcabras e também a Smart Fit, a gente chama de consumo básico,
que é um consumo de ticket mais baixo, que o consumidor não é tão elástico assim a juros e a endividamento. Ele ainda é, mas não é tanto. Então, é um pouquinho mais estável, um pouquinho melhor assim de investir. Você sofre um pouquinho menos na hora de olhar o balanço no final do trimestre. E aproveitando esse gancho que você falou, Só as três um são... parênteses, Pode falar. JP. Era pra resumir em poucas palavras, né? Nós estamos acostumados já aqui. Aproveitando esse gancho do que você falou, Phil, você vê elas, obviamente, são concorrentes não diretas ou não tem nada a ver uma com a outra? Porque, na minha visão, assim, o investidor, a pessoa normal, ela tem um salário dela, né? Vamos pensar o brasileiro médio ali. Então, ela vai ter que decidir investir em uma dessas coisas. Ou academia, ou ela vai comprar um tênis, ou ela vai comprar uma joia, que pode ser até um presente ou para si própria. Elas chegam a ser concorrentes diretas, tipo, uma leva em consideração a outra, ou não? Só olha cada um o seu setor específico? Não. O que se faz é que, assim, se você pensar, a Vivara, ela compete, claro, com outras joalherias, que é o que seria o competidor direto. Mas ela compete por share of wallet em relação a outros produtos, né? Ela quer sempre falar que joia é muito melhor do que ir na academia, porque se o consumidor chegar a essa conclusão, ela passa a ser uma possível vendedora para esse cara. Mas, de maneira nenhuma, a Smart Fit é levada em consideração na hora de tomada de decisão estratégica da Vivara, assim, não é nessa linha, não. O que você acha, Guilherme? Eu acho que também não tem nenhum impacto no final de tudo. E é uma forma que a gente vê muito mercado dessa maneira. E principalmente quando você pensa em Smart Fit e Vulcabras ao mesmo tempo, elas acabam estando um pouco relacionadas e bebem da mesma tendência secular. Então, é a pessoa que quer mais praticar esporte, o cara começa pelo tênis do Olímpicos, que é um tênis um pouco mais barato, e ele vai usar ele aonde? Na Smart Fit também, que é uma cadeia um pouco mais barata do que a média do mercado. Então, acho que acabam se casando, enquanto que a joia também muitas vezes é vista como a reserva de valor mesmo. Então, é algo que você vai comprar para sua filha e vai passar de uma geração para outra. Então, vejo como zero concorrentes hoje em dia. Opa, tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição. E já fazendo esse gancho aqui para a Vivara, né, que vai ser o tema desse primeiro bloco do nosso podcast, ela soltou o balanço ontem, né, um dia antes a gente está gravando esse podcast, provavelmente você vai ver um pouco depois, mas como é que foi o balanço? Estava dentro da expectativa? Como é que você interpreta isso, Guilherme? O balanço, se eu fosse resumir em uma palavra só, é que ele foi muito confuso. Ele tem muitos não recorrentes, então mudança em relação ao imposto com centro de distribuição no Espírito Santo, que tem trimestre que ela consegue fazer mais receita com tributação diferente, etc. Também tem uma coisa na Vivara chamada de gastos gerais de fabricação, que é uma mudança que ocorreu no quarto TRI de 25, como eles alocam os custos fixos da empresa. Antigamente, os custos fixos para você fabricar os produtos daquele trimestre eram todos alocados naquele trimestre específico. Agora, é só quando o produto é vendido. Então, isso acaba deixando muito difícil para o analista. Então, eu, quando fui ver o balanço da Vivara, que é a primeira empresa que eu cobri no mercado financeiro, eu falei, o que está acontecendo? Mandei até no nosso grupo do WhatsApp com o Fio, eu falei, pô, não estou entendendo nada que está acontecendo e você tem que realmente destrinchar cada uma das linhas. Mas o que eu fiquei feliz, pelo menos, são 2 pontos. Primeiro, o top line dela, que veio muito forte. Então, se você vê o crescimento ano contra ano de receita na mesma loja, que é um indicador que a gente chama aqui de same-store sales, as duas repassaram a inflação mais 6, a Life inflação mais 6 e a Vivara inflação mais 10, com ganho de produtividade muito forte. E ao mesmo tempo, mesmo com uma queda na margem bruta, muito por causa do aumento do ouro e da prata, que era o principal risco da tese, o que eles apresentaram no resultado é que eles não passaram preço para o consumidor no quarto TRI de 25. Eles viveram principalmente da Black Friday, apresentando um online muito forte, com crescimento de venda no online 30% na comparação anual. Eles reforçaram o aplicativo,
fizeram outras medidas também para ter um bom desempenho na Black Friday e vão repassar o preço para o consumidor no primeiro trimestre de 26, que no resultado eles falaram que estava até agora dando certo. Então, eu tenho uma visão muito positiva para o top line e hoje eu vejo a Vivara como mais um long run mesmo. Porque o ouro hoje está caindo 5%, hoje mesmo está caindo 5%, amanhã pode estar subindo 10%, mas é um negócio que sobrevive a mais 50 anos no Brasil performando bem. E os analistas sempre viram ela como uma queridinha da Bolsa. E quando ela começou no mercado financeiro, negociava 50, 55 vezes o lucro. Teve algumas quedas por problemas de governança, mas eu sou muito fã da tese, mas você tem que aguentar o temor do curto prazo. Hoje tá o quê? Múltiplo? Já tá 8, né? Depois dessas quedas todas aí. Eu suponho que se você normalizar para o ano que vem, deve estar em 8 vezes o lucro. É que teve muito não recorrente nesse ano, então é um pouco difícil fazer o cálculo aqui na minha cabeça, mas eu suponho que esteja 8 vezes o lucro. Você comentou que teve essa mudança na forma de analisar ali os custos, que antes era quando fabricava, virou quando era começado a ser vendido. Teve algum motivo específico dessa mudança ou foi do mercado como um todo? Não, então, foi uma coisa... Normalmente, eles já colocam o custo quando o produto é vendido, normal da contabilidade. Então, foi uma melhora contábil da Vivara, eu pelo menos considero isso, mas a mudança quando você vai fazer comparação anual acaba ficando muito brusca. Então, quando você vê comparação do quarto tri de 24 com esse trimestre, caiu 8 pontos percentuais a margem bruta. Mas dos 8 pontos, 5 pontos percentuais são só por causa de efeitos GGF, gás gerais de fabricação. Então fica realmente um pouco confuso quando você vai ler para ver se, a margem bruta subiu por quê? Porque aumentou o custo do produto, porque teve mais gasto na fábrica, ou realmente só pela mudança contábil? Então, esse é o problema. E uma coisa que até a gente avalia negativamente, na maioria dos casos, a mudança na contabilidade, mas nesse caso a gente não viu como um problema muito grande. Só atrapalha um pouco o nosso trabalho mesmo. Entendi. Mas não é uma coisa normal de mercado, então foi só... Não, o normal é as outras empresas reportarem como a Vivara reporta agora. Só a Vivara que era diferente anteriormente. Entendi. E essa mudança também tem alguma coisa a ver com a mudança que teve, por exemplo, com o Grupo Mateus, que eles fizeram a troca lá da forma de estoque? Ah, não. O Grupo Mateus foi completamente diferente. Estamos falando toda hora de Grupo Mateus, né, galera? Mas o ponto do Grupo Mateus é que ele teve uma mudança na forma que eles contabilizavam o estoque internamente, não como eles reportavam. Então, eles mudaram a estrutura, que é o CARDES, que eles chamam, e quando eles fizeram todo esse processo, desde que eles começaram o IPO, eles perceberam que tinha 1 bilhão a mais no estoque. Uma coisa que parece até uma fraude, né? Mas só foi realmente uma alteração para a companhia reportar os resultados mais limpos no mercado e realmente reportar a verdade do estoque. E, Phil, para você, Vivara é para cima ou para baixo? A gente está com recomendação de compra em Vivara, com certeza. É uma companhia que é uma das companhias que opera um negócio muito interessante. Então, a gente aqui na casa leva em consideração, claro, o mérito do executivo e tal, mas o negócio para a gente é extremamente importante. É um negócio que é a margem super alta, uma competição bem limitada, assim. Um público-alvo é um cara que é de mais alta renda, quer dizer o quê? Quer dizer que ele é menos elástico à variação de situação econômica, a variação de juros. Então, ele vai comprar a joia porque ele é rico mesmo e independentemente de se o Brasil está na crise ou não, que isso aí é metade do tempo que o Brasil está na crise, né? Então, é bem estável do ponto de vista de consumo, né? De demanda. Então, muitos fatores positivos para negócio. É a única joalheira que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira hoje. E é uma empresa que cresce 15% ao ano, né? Está com esse viés aí de expandir para uma faixa de renda um pouco mais baixa com a marca Life, né? Então, assim, gostamos de vários aspectos da tese. Então, realmente, nesse múltiplo tá muito barato. A gente acha bem adequado assim, para fazer a compra agora. E a gente estava conversando muito tempo atrás, a gente estava falando sobre que a Life é uma das maiores expansões que tem dentro da própria Vivara, né? E a ideia de expandir isso é tentar dominar um outro mercado ou a Vivara está com medo de perder o mercado de joalheria mais renomada, digamos assim? Até para onde crescer, né? Porque esse mercado de joia, a alta renda sempre foi muito bem atendida. Então é um mercado bem com uma estabilidade grande, né? Não adianta você abrir uma nova loja numa cidade que não tem a demanda para o produto do ticket da Vivara. Então vai ser anel de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Assim, é o tipo de coisa com um ticket elevado que não tem um público-alvo
do tamanho que seria adequado para a empresa crescer 15%, 20% ao ano em cima desse produto. Aí você cria um produto com a prata, né, que é um outro mercado que é menos atendido. A gente está tendo um surgimento de diversas marcas de joia trabalhando com a prata. Antes era bijuteria. Bijuteria sempre foi muito famosa nos anos 80, 2000. E agora esse segmento intermediário está se consolidando, né? E a Vivara está vindo com essa marca porque é onde existe espaço para crescer. Então, tem um economics bem diferente, né? A gente está falando aí, primeiro, de ticket mais baixo, para atender uma população de renda mais baixa, então vai ser mais sensível a ciclo econômico. Por outro lado, você está crescendo, né? Que é bom. E aí você tem que ajustar a questão de qual que é a receita mínima da loja, o quanto é que você vai ter de CAPEX ali. É todo um negócio com um ajuste fino bem diferente, mas a gente acha positivo, né? Porque é uma companhia que opera um negócio bom e expandir significa que está alocando o recurso do acionista com um retorno sobre capital adequado, bom, né? Então isso é bom. Eu acho que até uma coisa muito interessante de comentar é que dentro da própria Vivara eles estão fazendo outras linhas para conseguir atender outro ticket médio. Então eles têm as joias em ouro e além disso eles estão fazendo os diamantes em laboratório, que eles são muito positivos, que é a categoria com maior margem da companhia. Hoje a margem bruta dessa categoria deve ser de 85%, enquanto a média da companhia, principalmente o ouro, está por volta de 65%. E eles também têm a linha Dual, que é utilizar ouro e prata ao mesmo tempo na loja. Então, com isso, mesmo dentro da loja Vivara, eles já conseguem atender outro público. Diamante em laboratório, como é que funciona isso? Eu não sei o processo, é algo realmente bem absurdo como se faz. A Vivara é uma das poucas no mercado brasileiro que faz isso hoje. Legal, isso é forte lá fora ou é só aqui no Brasil que não tem? Não, isso já tem em outros lugares. Então, quando você vê a Pandora, ela faz isso também. Eu imagino que o custo de matéria-prima seja muito mais baixo do que... Muito mais baixo. O diamante é um petróleozinho, né? É carbono sob pressão. Então, isso aí você faz em laboratório com tranquilidade. Tranquilo. Mas é uma tecnologia bem nova. Legal. Tá enchendo... tem outros nomes, né? Tem zircônia, é um tipo desse produto aí. Moissanita, enfim, tem várias classificações. Mas o custo é realmente baixíssimo e quimicamente é o mesmo produto. Então... Essa zircônia é clássica, né? Porque que não ninguém veja esse vídeo aqui, mas quando a gente vai comprar algum presente, a gente já olha se é ouro, vai ser zircônia, se vai ser prata. E zircônia normalmente é o mais em conta que tem para comprar, não é isso? Porque é sintético, exatamente. Exato. E o Guilherme, você tinha comentado da expansão grande da parte de e-commerce da Vivara. E como é que está essa segmentação? Eles estão crescendo mais digitalmente mesmo? Estão vendendo mais no Life? Ou eles estão abrindo bastante loja? Porque recentemente eu vi que eles estão com bastante quiosque também da Life em shoppings, né? Primeiro falando do ponto do quiosque, na verdade é o contrário, acho que você acabou se confundindo, JP. Eles estão aumentando... Não, eles estão aumentando as lojas de maneira geral, então são lojas pequenas da Life, enquanto o quiosque está sendo fechado, porque eles falam que não é rentável, o que para mim não faz muito sentido, porque quando você vê venda por metro quadrado do quiosque, ela é muito melhor, mas deve ser alguma coisa em relação ao branding da marca, eles não gostam tanto da parte do quiosque. Mas falando sobre a Life, no quarto trimestre ela acaba tendo resultado muito forte no online, e online desse período também foi muito positivo por causa de acerto na Black Friday. Então foi uma coisa desse período específico. Porque eles cresceram 30% no ano contra ano, mas quando você vê nos outros períodos, eles cresceram 10% no terceiro trimestre, 8% no segundo trimestre. Então acaba não sendo o principal foco de crescimento da linha Life hoje. Eu vejo para 2026, eles já até passaram um guidance nesse resultado, que vão aumentar entre 55 até 65 lojas no total, da linha Life, que hoje tem 200 lojas, então aumentar mais 30% da base de lojas, uma expansão muito forte. E para mim o crescimento deles é loja física, principalmente em shopping e com opcionalidade da loja de rua, que para mim pode ser o grande diferencial competitivo da marca. Porque joalheria tem questão da segurança, você não quer entrar numa joalheria quando está na rua, principalmente joalheria de ouro, como seria o caso da Vivara. Então acho que a Life tem essa grande vantagem competitiva. E quando você olha também um pouco o demográfico da Vivara, é muito interessante até comparar com outras empresas abertas para você ver como ela está distribuída pelo Brasil. Porque ela, das empresas abertas, é com maior porcentagem de lojas em São Paulo, que beira 60%, 65% do portfólio total de lojas. Então, acho que ainda dá para expandir para outros lugares e hoje ela ainda continua expandindo em São Paulo. Então, acho que ainda tem um potencial muito grande para se expandir no Brasil.
E como eu falei anteriormente, isso aqui é uma tese de você querer jogar a longo prazo e não sair nos ruídos do curto prazo. E eles funcionam como franquia? Franquia, né? É tudo próprio? Tudo loja própria. Caraca. E as lojas elas funcionam como dark store, tipo, para logística ou tem a logística centralizada? Então, eles não tem nenhuma dark store, mas ele é um hub logístico. Então, se você compra online, você pode ter o click and collect. Então, você compra online, pode retirar direto a sua joia na loja num tempo mais rápido do que ela chegaria na sua casa. Não. Mas eu acho que isso não é uma coisa tão impactante para o mercado de loja específico, de joia, né? Porque você tem que ir lá provar a joia. Como é um produto ticket médio mais alto, a experimentação acaba sendo muito mais importante. E com essa expansão ali da Life, existe algum risco de quebra de marca? Porque, na minha visão, eu sempre tive uma separação muito grande. A Vivara é o caro e Life é o muito barato, quase que o bijuteria. Na visão do consumidor normal, existe um risco de quebra de marca? De uma vai perdendo valor para a outra ir ganhando? Ou não? Como é que eles estão lidando com esse desafio, Phil? Olha, no momento, a impressão que a gente tem é que não tem essa consideração de, vamos dizer assim, canibalização, né? A Life, por mais que seja uma marca voltada para o público mais com a renda mais baixa, né? A gente não observou nenhum tipo de desaceleração, né? No nível de compra de marca Vivara, não. Então, realmente, acho que eles estão conseguindo fazer essa segmentação bem. Na verdade, só te interrompendo, JP, até o contrário. Quando você vai ver nos shops que tem Vivara e Life ao mesmo tempo, o desempenho da Vivara acaba sendo incremental. Então, normalmente o same-store sales nesse trimestre foi de 14%. Quando você pega os shoppings que tem Life e Vivara, o same-store sales acaba indo para 18% só da Vivara. Então, acaba sendo bem positivo o desempenho nos shoppings que tem as duas lojas. Isso pode ser também por causa dos shoppings específicos, então são os melhores polos que elas têm duas lojas, talvez é uma possibilidade. Mas o que a gente gosta de enxergar é que não tem nenhuma forma de canibalização até agora. E eles conseguem construir alguma vantagem competitiva tendo os dois nichos grandes? Por exemplo, eles vão trabalhando uma base de clientes mais baixa renda, com Life e longo prazo eles sabem que esse cliente pode crescer e ir para o Vivara, ou não existe essa comunicação entre as duas? Isso é uma tática clássica, né? Diversas marcas têm essa dinâmica. Então, desde Armani, por exemplo, até Armani Exchange. Você vai lá e compra um negócio com um preço muito mais baixo. Por quê? Porque você é jovem, então é um jeito de atrair o público jovem. O cara está no primeiro emprego, não tem ainda, por mais que ele valorize, ele não tem o recurso para fazer a aquisição do bem da marca principal. Ele vai lá e faz, ao invés de comprar a Giorgio Armani, ele compra a Armani Exchange. Então, vai fazendo futuramente, né? Então, você vai capturando a fidelidade desse cliente num momento em que ele não tem o poder aquisitivo, né? Então, é uma estratégia que é validada em mercado de luxo estrangeiro. E a Vivara é muito forte em CRM, né? Todas as vezes que eu já comprei alguma coisa lá, sempre vinha comunicação em sequência, oferecendo outro produto, cashback. JP, o importante da gente salientar aqui é que olha as competidoras, né? Estamos falando de HSTR, estamos falando de empresas que são familiares, assim. Então, o cara é uma dinâmica que não é, assim, 100% profissionalizada, igual a gente está acostumado a ver em outros setores da Bolsa. Então, acaba que a Vivara, por ter primeiro, aberto em Bolsa, então você já tem o escrutínio do investidor, que vai cobrar isso, cobrar aquilo. Aí a escala te demanda um tipo de disciplina organizacional diferente. Então, acaba que essa sofisticação corporativa que a marca vai aderindo por estar maior e mais organizada como uma empresa, tem consequência no negócio, né? Então, você diria que um dos principais motivos ali da Vivara ter crescido mais do que a média das concorrentes aqui, principalmente brasileiras, é mais o nível de gestão mesmo. É uma razão bem relevante, sim. E para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui sobre Vivara, queria que cada um de vocês definisse o cenário de Vivara atual em 3 palavras. Pô, essas 3 palavras é sacanagem, JP. Coisa difícil. Mas... Quer tentar, Phil? 3 palavras Eu vou falar, ainda vai demorar um pouco, não. Né? Volatilidade, mas vai. Foi um poeta, né? Próximos anos difíceis, eu diria. Principalmente 2026. E se vocês pudessem montar uma estrutura com opções hoje, nesse papel, qual que vocês montariam? Trava de alta. Uma trava de alta aí para um ano.
Eu faria um pouco diferente. Eu faria uma venda de put em R$21, que eu acho que é um preço bem difícil de bater. E a empresa tem uma vol implícita um pouco mais alta. Então você consegue sair com dinheiro. Se cair abaixo de 20, você está comprando Vivara muito barato. Muito barato. Lembrando que chama margem de venda de put, então faça as contas com cuidado. Mas para a gente ir agora para o nosso segundo bloco aqui, vamos falar um pouco de Vulcabras. E antes de falar de Vulcabras, eu queria, Guilherme, que você explicasse o que é a Vulcabras e o que ela faz. Porque eu sei que, para a maioria das pessoas que não consomem, né, não sabe o que faz o Vulcabras. Conhece as marcas, mas não conhece o grupo. É muito engraçado. É a marca que todo mundo conhece, mas é empresa que ninguém conhece, né? Exato. Mas, basicamente, ela tem a Olímpicos no portfólio. Então, ela faz os tênis do Olímpicos. E, além disso, ela também tem o direito de operar a Mizuno e também a Under Armour no Brasil. Então, ela faz toda a produção dessas 3 marcas e também a comercialização, seja direto com a loja própria ou vendendo direto para os revendedores da marca. E quais que são as maiores marcas meio que em ordem, assim? Eu diria que hoje, eu não tenho esse dado de cabeça, mas eu suponho que Olímpicos deve estar por volta de 80% da receita e Mizuno e Under Armour acabam tendo a mesma parte no total do mix dos produtos. E esse ano a gente vai ter Copa do Mundo, né, Phil? 2026, e a Mizuno começou a fazer agora chuteiras aqui para o Brasil mais intensamente. Como é que você avalia essa movimentação? E você acha que isso vai ter um impacto ali no resultado dessa marca, que eu acho que é uma das grandes marcas também do grupo? Então, pelo número aqui que o Guilherme falou, não é nem tão grande. Nem assim, grande. Mas, enfim, não, assim, a gente acha que sim, tem alguma relevância, mas assim, a dominância do mix de produto ali é muito grande em tênis, né? Então, é claro que a Copa pode sim melhorar, mas a questão da venda de chuteira, você me corrige se eu estiver errado, Guilherme, acredito que seja marginal em relação a... É meio irrelevante, mas o legal é que tinha um jogador do Santos, que era japonês na década de 90, jogava com a chuteira da Mizuno, então foi bem legal como eles fizeram esse relançamento. Legal. E agora a Vulcabras também está falando em entrar no mercado mais de moda, né? Isso veio uma ideia ali olharam algum vídeo institucional da Nike e se inspiraram, ou qual que é a ideia disso? Eu vejo da mesma forma do que a entrada no mercado de chuteiras. Então, eles querem conseguir um opcional a mais para incrementar a receita, mas para mim o foco sempre vai continuar sendo tênis. Porque uma coisa que eles falavam, eles tiveram muito problema em 2012 até 2017. Então a empresa estava muito endividada, a empresa não tinha nenhum branding, então os corredores, ninguém comprava Olímpicos, né? Olímpicos era o pior tênis de todos do mercado. Todo mundo concorda com isso, patrocinava todo mundo, então era enxurrada de dinheiro em marketing. Jogo da Globo no domingo, Fórmula 1, seleção de vôlei brasileira, e eles acabaram enxugando tudo isso, focando realmente na corrida, com Olímpicos principalmente. Então eu vejo que eles já têm essa cabeça assertiva, principalmente por causa do Pedro Bartelli, que hoje é o presidente do CA. Então, para mim, isso vai ser uma pequena opcionalidade que eles vão tentar rampar, mas o foco sempre vai ser na marca Olímpicos especialmente. E aproveitando, você falou sobre essa questão de corrida, os tênis o Corre 2, o Corre 3 realmente são muito bons, assim, e você sabe que para correr aqui na Orla da Barra, você só vê a gente usando esses dois tênis. Eu acho que eles ganharam bem ali o mercado, até por questão do preço também, né? Uhum. O preço deles é muito mais acessível do que qualquer outro concorrente quando a gente pensa na mesma qualidade ali de produto. Né? A gente tem que... foi uma jornada bem interessante, né? As Vulcabras tinha calçado feminino, tinha diversas outras unidades ali que, a partir de um determinado momento, foram saneadas para a companhia realmente focar num core business, e esse momento aconteceu, como o Guilherme falou, foi quando a gente teve a troca de gestão com a entrada da nova geração, né? Que é sempre um momento arriscado numa empresa familiar, mas que realmente deu muito certo, né? O Pedro Bartelli tá tocando a coisa de uma forma bem competente lá. E um outro ponto relevante quando você falou de tecnologia de tênis, a gestão, quando a gente vai falar com eles batem muito na tecla da competência, no sentido de fazer tecnologia boa, que foi absorvida dele ser o licenciado de marcas sofisticadas, como, por exemplo, Mizuno. Então, esse procedimento dele ser o licenciado e o japonês sempre com um critério de operação muito elevado, né? Ele foi se desenvolvendo como fabricante com tecnologia alta em função de aprender com outros que são muito bons também, né? O Mizuno e o japonês em geral, né? Tudo que ele faz é com a tecnologia muito
muito especial e para você passar no crivo de um cara desse aí, realmente você precisa trabalhar bastante. Acho que um ponto muito interessante também para comentar sobre essa revolução mesmo que teve na Vulcabras é que eles tinham 34 fábricas em 2012. Eles saíram para 2003 só com 11 fábricas. Então você via que tinha uma mão de obra ali que não fazia muito sentido, tinha o gasto da fábrica que não fazia muito sentido. Então eles realmente fizeram um turnaround gigantesco na marca. E além disso, nessa mudança também teve o aumento do dólar, né? Que o dólar estava próximo de R$2 e hoje está por volta de R$5. Então, para as concorrentes, que são principalmente a Nike e a Adidas, você acaba tendo que comprar o produto importado. Quando o dólar tá alto, a margem bruta acaba caindo muito. Então não fica tão bom para você comprar produto importado. Você acaba isso até vendo numa concorrente do mercado financeiro, que é a Centauro, né? Porque a Centauro é outra companhia aberta que ela tem os direitos de operação da Nike no Brasil. E se você vê a FISA, que é o nome da marca que opera a Nike, ela teve uma queda de 5 pontos percentuais de margem bruta em 2024, só por causa do dólar. Então, esse é outro ponto que a gente vê muito positivo para a Vulcabras nesse tempo e ajuda até os investimentos. E quais que foram as principais mudanças que essa nova gestão fez para ter esse turnaround da companhia? Tá bom, o primeiro ponto, eles venderam a marca de calçados femininos, que é a Azaleia. Então, eles falaram, vamos focar especialmente na Olímpicos. Isso aconteceu em 2019. Teve o ponto dos fechamentos da fábrica, que também foi muito relevante. Foi o início do turnaround. E o terceiro, eles ficaram muito próximos à comunidade de corrida. Então, eles fazem as maratonas próprias e eles principalmente têm os atletas mais vencedores de maratona. O objetivo deles de 2023 era ter uma maratona vencida. No final do ano de 2023, eles tinham ganhado 24 maratonas com os atletas próprios. Então, eles realmente estão tentando muito engajar a comunidade deles. E o último ponto é a parte do endividamento. Então, a companhia, na maior parte do tempo, opera em caixa líquido e tem uma distribuição de dividendo mensal, que é uma política que a gente acha muito positiva para a companhia e para agregar valor ao acionista. Então, você vê que o balanço está saudável. Hoje, ele está um pouquinho alavancado, deve estar por volta de 0,8 vezes dívida líquida EBITDA, que a gente considera muito saudável. E são esses 4 pontos que eu vejo que foram um turnaround. E também a entrada do Pedro Bartelli, que para mim ele é uma das melhores governanças. Eu colocaria no top 5, meu top 10 de melhores governanças do Brasil, a Vulcabras. E ele não faz parte da família, né? Ele faz. Faz parte? É a família Bartelli. Ah, legal. E como é que são os próximos passos? O que a Vulcabras está pensando? Eles vão continuar, talvez, comprando novas marcas ou é mais um trabalho de expandir dentro desse nicho mesmo, lançar novos produtos? Eu acho que é principalmente conseguir aumentar o ticket médio da Olímpicos específico. Eu lembro que tem uma pesquisa que saiu em 2023, comparava o preço do tênis de cada uma das marcas de corrida, o ticket médio de todos os possíveis produtos, não ponderado por quantas vendas, mas o ticket médio da Olímpicos era de R$515. A marca seguinte, que era a Adidas, era de R$700 o ticket médio. Cara, Aí, quando você ia para a Mizuno, era R$1.000, é uma bem mais alto nível. Então, você vê que ela está muito mais bem posicionada e tem capacidade de aumentar o ticket médio dela todo trimestre. E você vê isso nos próprios resultados. Então, você vê que o volume nesse último tri cresceu 2% na comparação anual. Eles falaram que não iam entrar no ambiente promocional de Black Friday, Natal. E aí você vê a receita líquida de calçados esportivos. Cresceu 15%. Você vê, algo realmente muito impressionante. Sim. Então, o cara consegue repassar e, ao mesmo tempo, se ele não repassar o preço para o consumidor, ele pode aumentar o volume total de tênis vendidos. E, por fim, um ponto que eu lembrei agora que também é muito interessante sobre a tese de investimentos, eu queria que vocês tentassem chutar quanto tempo da fábrica da Vulcabras vai até o vendedor da loja e quanto tempo da fábrica da Nike também vai até o vendedor da loja, de cada uma delas. É uma diferença bem grande, eu diria. Eu chutaria, sei lá, 30 dias Da Vulcabras, né? da Vulcabras e da Nike é importado, né? A maioria. Importada. Uns 90 dias. Tá longe. Realmente, eu chutaria alguma coisa próxima de talvez a Nike um pouquinho mais alta, tipo, eu chutaria aí umas 3 semanas para 3 semanas? Vulc Ah, tá. e uns 5, 6 meses para até chegar Então eu chutei muito mal. A Nike é 1 ano, a Vulcabras é 4 semanas. Caraca. É. Então você tá me dizendo que porque lança a uma Nike- coisa lá, 1 ano, depois vai chegar aqui. É isso. Então, a pessoa na loja ela tem que pedir 1 ano anterior
a coleção da Nike. Isso é uma política global que a Nike faz para conseguir gerir todo o estoque. Então, no final, se a Vulcabras tem um produto que está vendendo bem, ela consegue capturar muito melhor a demanda em comparação ao resto dos concorrentes. Então, isso eu vejo talvez como o principal diferencial competitivo dela. Então, se o Corre 3 está vindo bem, ela consegue passar mais para o fornecedor o Corre 3. Isso também é uma narrativa muito passada pelo próprio Bartelli. Então, ele fala, hoje a gente ajuda o vendedor na gestão de estoque dele. Então, a gente vê que um produto está vindo bem, a gente chega e fala, compra mais desse produto que você vai ter um bom desempenho. Então, ele ajuda muito todo o mercado em si a performar bem. Mas se a Nike só não decide, por exemplo, começar a fazer fábrica dentro dos próprios países, isso não mata essa vantagem competitiva? Mataria, mas eu não vejo que é o principal objetivo da Nike agora, pelo menos. Legal. É troco, né? Os caras têm mercado americano, vão queimar a cabeça com o Brasil. Tem tudo. E esse mercado, Phil, para a gente fechar esse bloco aqui de Vulcabras, esse mercado de wellness é um mercado que ainda está crescendo. Eu lembro que teve um boom muito grande de corrida, aí depois teve um boom muito grande de triatlo, aí agora eu acho que está um pouco misto, assim, mas pode ser uma visão, obviamente, minha, né? Eu queria entender a realidade desse mercado, se ainda é um mercado que está crescendo e que cresce muito. Olha, o demográfico da Vulc é ótimo, né? Independentemente de se você vai usar o tênis para correr, para fazer triatlon, ou se vai usar o tênis para ir para academia, é claro que se a gente chegar à conclusão, se a gestão da Vulcabras chegar à conclusão que os tênis estão sendo mais usados para academia, vai ser diferente o marketing, vai ser diferente o pricing points, talvez, mas assim, o cerne do argumento as pessoas estão ficando mais saudáveis, né? E isso aí, seja para correr ou para ir para academia, demanda mais tênis, né? Então, assim como a gente tem... Isso aí afeta tudo, né? Então, a Raia, Drogasil, com venda de Ozempic, a Ambev com queda de receita. Então, assim, o demográfico a gente sempre está olhando... É uma componente relevante na nossa discussão quando a gente vai pensar, especialmente para prazo mais longo. E o demográfico da Vulcabras está super positivo, na nossa opinião. Eu vou até fazer uma piada aqui agora. Estamos parecendo o Otávio Magalhães, né? Depois de falar tão bem de Vulcabras por tanto tempo. E para fechar esse bloco aqui falando de Vulcabras, como é que vocês resumiriam o cenário atual dessa empresa em 3 palavras? Tem chão ainda. Uma ótima tendência secular. Foi 4, mas tudo bem. Caraca. E se vocês pudessem montar uma estrutura com opções para esse papel, o que vocês montariam? Faria um financiamento lá para 107% do valor atual, porque não vejo sendo uma ação para dar uma porrada muito grande, porque a demanda é muito constante, é realmente um reloginho, paga dividendo. Então, para mim, é uma boa ação para se fazer financiamento e sempre ter na carteira. É verdade. Está com pagamento de dividendo bem relevante aí, né? A empresa já conseguiu se estabilizar de uma forma boa. Então, vou no financiamento também, que é uma estrutura boa. Boa. Agora, para a gente entrar no nosso terceiro bloco aqui, vou falar um pouquinho sobre Smart Fit. E, Phil, como é que está o cenário atual de Smart Fit? Eu sei que eles estão numa expansão meio acelerada, indo para o México e tal, mas eu queria que você desse uma resumida sobre como é que está esse timing atual de Smart Fit. Exatamente isso, né? O setor de academia, ele se beneficia muito de ser consolidado. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tinha um setor pulverizado, né? E isso aí foi se consolidando. Você vê que a academia de bairro realmente praticamente sumiu, né? A gente tem muito menos. E a Smart Fit tem vários chamativos para se diferenciar da academia de bairro. Seja a alta qualidade ali dos equipamentos, né? Que eles compram grande quantidade, então conseguem um preço bom. Então, isso aí é um ponto positivo. As assinaturas em que você pode usar vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu estou aqui em Ipanema, vou malhar aqui em Ipanema, mas no outro dia eu estou em Copacabana, vou malhar em Copacabana. Então, isso é uma coisa que a academia de bairro não consegue oferecer. E só que, assim, para você consolidar um mercado que é pulverizado, você tem que fazer rápido, porque rapidamente outros competidores vão entender o que você está fazendo e tomar atitudes para isso, né? Então, a gente vê Bluefit, tivemos outros concorrentes que não conseguiram ter o mesmo sucesso. Então, quando a Smart Fit fala, agora vamos atacar México, eles precisam meter o pé no acelerador muito rápido, porque a partir do momento que isso teve início, essa iniciativa vai atrair competidores, né? Se você identifica que é um mercado não explorado, você vai atrair competidores com certeza, né? Até de olho em vender as próprias unidades deles depois de crescer para você, especialmente os private equity. O cara vai lá, mas eu não consegui o tamanho que eu queria,
Aí o outro competidor ali que fez a empresa só para crescer e vender, né? Então não se preocupou com cultura, nada. E aí na hora de comprar esse cara vai ser mais difícil, integração. Então, assim, é uma dinâmica que você se beneficia muito. Qualquer dinâmica de consolidação, você se beneficia muito de crescer rápido. Então, na nossa cabeça, esse é o movimento da Smart Fit hoje em dia. E é até engraçado que esse é o mercado private equity, né? Quando você vê Smart Fit, que começou com Pátria, teve a Cellfit, que tem a HG e a Bluefit também de outro private equity. Então, eles realmente estão tentando muito crescer nesse mercado. Porque é um mercado que você consegue colocar dívida e a empresa acaba te retornando até um bom caixa. Então, eu vejo, pode ter uma forte competição de outras empresas capitalizadas para concorrer com a Smart Fit, mas eu não vejo como cenário atual. Então, ela ainda tem muito espaço para crescer e ela aumenta a base de lojas 20% ano contra ano. Então, você já tem essa receita contratada. Então, eu vejo a tese hoje com olhos muito positivos e principalmente o que me chamou a atenção no último TRI, nesse resultado recente, foi que eles aumentaram o ticket médio em 13% na comparação anual. Uma coisa que eu não estava esperando, porque eu sempre pensei, o público da Smart Fit não pega tanto alta renda, é a classe média, um pouco a classe mais baixa, mas eles conseguiram mesmo assim ter um bom repasse de preço. Caramba. E essa maioria dessa abertura de novas franquias ou de unidades ali deles, é a maioria por incorporação? Eles vão comprando outras academias ou eles também montam muita academia do zero? Então, a maior parte é academia própria. Eles hoje estão divididos entre Brasil, que deve ser 30% a 35% da abertura, México outros 30% e os outros países da América Latina o resto. E eles também começaram a expandir as operações para o Marrocos. Mas uma coisa muito legal do modelo de franquias deles é que depois de 5 anos eles podem comprar a academia por 4,5 vezes o EV/EBITDA que ela está dando. Então, é abaixo do preço da própria Smart Fit. Se a academia está indo mal, a Smart Fit só não compra. Então, é uma ótima forma deles fazerem testes em novas regiões para ver se faz sentido atacar aquele mercado específico. Então, eu acho bem interessante. Uma dúvida que eu sempre tive, a Smart Fit ela tem muita coisa além da assinatura da própria academia, né, que é um ticket relativamente baixo. Tem o whey que eles vendem lá dentro, aí tem programa de emagrecimento, tem várias coisas que compõem ali a própria unidade. Vocês sabem qual que é o split? Tipo, a maior parte da receita é essas vendas periféricas ou é a assinatura em si? Não. É muito engraçado até o balanço da Smart Fit quando você olha, porque tem a categoria Outros, que hoje é 10%, e no ano passado cresceu 120% na comparação anual. Você fica, Caraca. Muita coisa. Mas aí você começa a pensar o que tem na linha Outros. Em primeiro lugar, tem todas as franquias nessa linha, os royalties que eles recebem. Tem o Smart Nutri, que é uma coisa pouco relevante, aquele queima diária que é muito pouco relevante. Mas o principal ponto acaba sendo o próprio agregador deles, que é o Total Pass. Então, é um mercado que cresce muito, mas ao mesmo tempo tem uma própria canibalização interna. Porque ou você vai na academia e paga o plano, você pode se inscrever no plano Black, que a academia tem uma margem bruta inicial muito maior, ou você entra pelo agregador, que por cliente inicial ela tem uma rentabilidade muito ruim, mas ao longo do tempo vai diluindo as receitas fixas dela, porque o custo é a maior parte gerais e administrativas. Então, quanto mais cliente entra no Total Pass, mais rentável fica o negócio. Mas nesse momento inicial, ele é um pouco detrator de margem ainda, mas a gente vê essa tomada de decisão de entrar no mercado de agregador como muito positiva, porque ela tem que se proteger, principalmente do Gym Rats. Gym Rats, não, falei errado. Tão viciado em postar coisas no Gym Rats, mas do Gym Pass. Ou é o Hub agora, né? E ela tem a vantagem competitiva de ter principalmente a Velocity, que é da própria Smart Fit. Então, a Velocity só está no agregador da Smart Fit. E também tem a própria academia Smart Fit. Legal. Então, sua visão geral assim, para a Smart Fit é que ela vai continuar crescendo absurdo mundo afora, ou não, mas mais América Latina? Para mim pode ser, porque eu vejo o negócio de academia como um dos mais replicáveis em diferentes localidades. Então, se você vai numa Planet Fitness, que é a academia dos Estados Unidos, ela é muito semelhante à Smart Fit. Óbvio que tem as academias como a LA Fitness, que tem basquete, natação, tem tudo na LA Fitness. É uma maravilha. Mas você consegue replicar o modelo que eles chamam de high value, low price em qualquer lugar do mundo. E é um modelo que tem maior penetração em muitos lugares. Então, você vê principalmente países mais ricos, principalmente Inglaterra, que é onde o modelo começou a ser desenvolvido, Estados Unidos, com a Planet Fitness, mas aqui na América Latina, África e Ásia ainda tem uma baixa penetração, que são os mercados que eles devem explorar especialmente.
e principalmente o que eu vejo é a Argentina, melhor econômica e principalmente porque ele tem uma pequena base de loja lá, que hoje eles têm 2.000 academias abertas e só 14 na Argentina. Então, para mim, lá é um mercado que eles vão começar a explorar e é o mercado que mais pessoas já frequentam a academia. Então, no final, é só roubar um pouco do share de outras academias com uma melhor entrega. E eles sempre chegam com o mesmo playbook? Tipo, eles vão montando academia, vão adaptando para cada país, tem algum modelo diferente? Tipo, as academias são sempre iguais? A academia é sempre igual. Pode ter alguma mudança específica no modelo, tipo, quanto da área vai ficar para... Isso até foi uma mudança recente, quanto da área vai ficar para aeróbico, quanto para você realmente a área de peso. Eles botaram mais para a área de peso hoje, porque ela acaba sendo um pouco mais rentável do que esteira, etc. É muito pouco diferente, nada é material. E o negócio lá da burca, lá do Marrocos, que é engraçado. Né? Não cheguei a ver. Ué, Pra pessoa poder malhar. De dificuldade, como é que vai a moça malhar na academia, com burca, né? Uhum. É uma consideração que eles têm na hora de analisar, por exemplo, o mercado. Caraca. E, Fio, uma outra dúvida que eu tenho também é, tipo, a gente vê esse crescimento muito, a gente falou também no último bloco, do wellness, e boa parte das pessoas, eu acho que também migram ali para academia, né? E boa parte, a maioria das pessoas que eu falo que realmente se interessam em ir para academia, normalmente querem ir para uma academia mais bem estruturada, né? Então, tem, por exemplo, a Ironberg, que está crescendo, não tanto quanto a Smart Fit, mas está crescendo bem aqui no Brasil. A própria Bodytech também é uma empresa, é uma concorrente grande, não de preço, mas como é que funciona essa concorrência com esse nicho assim, mais específico de academia? Ou não, a Smart Fit foca especificamente no trabalhador normal que só quer fazer uma academia depois do trabalho? Pô, vou ter que até cortar o fio, mas tem uma métrica muito interessante da Smart Fit, que é o churn, que ela tem 8% de churn do ano. O que é isso? Quando o cliente sai da academia. Então, é realmente uma base de clientes que muda muito ao longo do ano. E eu lembro que eu tinha feito até esse cálculo, né? Se você olha para 8 anos, para Smart Fit dar certo, todos os brasileiros têm que ter passado pelo Smart Fit. É muito engraçado essa conta. Mas o ponto é que o churn é dentro do próprio cliente da Smart Fit. Então, o cara que vai lá, assina o plano Black, fica na Gymplant, mas volta para a academia uma hora. Então, ela já tem meio que um público delimitado. Quando você vê essas academias um pouco mais alto nível, então Bodytech, se for da Ironberg, tem a Simple Gym, que nasceu agora com a onda do Wellness também, mas eu acho que é um negócio que acaba um pouco diferente, pega um público de ticket mais alto. E a Smart Fit também tem a própria academia de público mais alto, que eles estão remodelando um modelo. Acabei esquecendo o nome dessa marca. É Biorritmo, não é? Que? É Biorritmo? Não, Biorritmo é um dos outros aplicativos. Biorritmo mesmo, é verdade. Biorritmo, Mas é relevante a Biorritmo? Porque eu vejo poucas unidades, né? Eu acho que hoje eles têm 50 unidades, eu não tenho de cabeça esse número, mas é pouco relevante na receita, mas eles realmente estão tentando rampar essa linha um pouco mais. Eles falam de remodelar a academia por dentro, trazer uma outra proposta de valor. Não sei o que eles mudariam, para ser sincero, mas eu acho que é entrar mais na tendência wellness. Eles também têm pequenos estúdios, então aquela Jab House, que é um estúdio para você fazer especialmente eu não sabia que era box. Eu também não, fiquei muito surpreso. Tipo, a própria Velocity, que eu tinha falado anteriormente, que é da Smart Fit. Então os caras estão indo para outros segmentos. Eu achei que era daquela influência de que fazia só um videozinho de bike o tempo inteiro. Acho que foi Quem? A uma Manocity? Não sei. Não, tinha uma outra, era a Gabriela alguma coisa. Pugliese? A Pugliese. Pugliese, isso. Eu achei que não era dela, a Velocity? Não. E eu acho que sim, ela foi uma das fundadoras da Velocity. Eu segui ela A Smart Fit época. comprou em 2020. Não, 2020 não. Eu não lembro quando ela comprou, mas ela fez aquisição recente da Velocity. Caraca, não sabia que tinha sido vendida, que legal. É porque a Velocity é franquia também só, então difere um pouco do modelo, etc. E aí eles pensam também em diversificar e ir comprando outras frentes ou foi alguma coisa mais esporádica? Eu acho que para a Velocity foi ganhar um público específico e ter exclusividade pensando um pouco no negócio agregador. Então você só Velocity no negócio de agregador da Smart Fit. Porque a Velocity é cara, né? Não é um É. ticket bem mais... Seria mais compatível com a Biorritmo do que com a Sim. Smart Fit, né? Acho que é R$500 uma mensalidade, uma coisa assim. Eu lembro que era cara. E uma outra dúvida que eu tenho, a gente viu o BTG fazendo uma previsão muito alta ali, com mais de 60% de upside para a Smart Fit. Fio, como é que você analisa esse papel ali para frente? Tem alguma coisa que o BTG está vendo que a gente não está vendo? Olha, o JP, eu acho que é mais uma análise de como é que funciona o sell side do que propriamente do papel. Assim, a gente tem uma dinâmica de recomendação por parte do sell side que inibe esse tipo de previsão ousada.
mesmo que o número esteja justificando. Então, se eu coloco uma recomendação lá com 100%, 120% de upside, eu vou estar muito fora do que os meus peers estão colocando e eu vou ser considerado ousado. Enfim, se eu não atingir, vai ser polêmico. Então, é uma medida que geralmente o seu site não tem. Então, o fato do BTG colocar esse número todo, a gente considera até um ponto positivo do BTG, que é um pouco mais fidedigno em relação ao número que ele tem hoje, né? Mas a gente não vê um empecilho para esse número, não. Seria 60% de upside para R$30. Mas você diz assim, até o final de 26, estamos falando assim de a companhia crescer 20%, então aí já vai 20%, mais uns 40% que seria repricing. Assim, se a gente tem, por exemplo, a Smart Fit abriu o ano com um múltiplo de 20 vezes, hoje está 16. Só um retorno a esse patamar já é um bom upside de 20%. Então, acho bem justificável. E além dessas duas componentes, a gente tem um ciclo de queda de juros, começou meio prejudicado agora, né? Tivemos corte de 0,25 ontem pelo Copom. A expectativa era 0,50, né? Mas corte de juros no Brasil é bom para a Bolsa. Então, é uma conjuntura de fatores que faz que a gente acredite que não é impossível, não. É bem possível da Smart Fit atingir esse patamar aí até o final do ano. E você vê algum malefício? A gente viu que teve a troca também, o filho do fundador agora vai assumir a presidência da companhia. E você acha que o mercado vai olhar isso com olhos ruins? Porque, querendo ou não, é uma empresa meio que familiar em algum escopo ali, não trazer um presidente de fora. Sempre vai olhar com olhos ruins, dependendo a única opção que pode não olhar com olhos ruins é se a segunda geração realmente tem um track record muito comprovado no business, especialmente quando é de fora. Então, se ele tivesse se desenvolvido num outro nicho de consumo, em outra empresa, tivesse alcançado o posto de CFO, enfim, um C-level ali, seria a melhor das hipóteses. Mas é sempre um risco, né? Você colocar a família, em especial, sem track record comprovado, é um risco. Mas a gente acredita que seja um risco que esteja valendo a pena tomar. Eu não vejo alterando, tem uma visão um pouco diferente do Phil. Eles estão lá há algum tempo, óbvio, eles estão se provando na própria empresa. Então você não sabe qual retorno eles realmente estão gerando. Mas os dois filhos sempre, a filha e o filho sempre trabalharam na empresa desde o início da carreira deles, uma coisa esperada. E o dono da empresa, esqueci o nome dele, o Corona. Edgar Corona. O Corona, ele ainda vai continuar no conselho de administração. Então, eu meio que posso garantir que ele vai continuar olhando a empresa por pelo menos 20 anos, com muito bons olhos, bem atento ao que está acontecendo no operacional. E ele foi uma das forças que realmente fez a Smart Fit ser o que é Smart Fit, junto também muito com Pátria. Então, acho que não tem nada a perder hoje em dia. Ele não é um herdeiro festeiro, então? Ele criou do zero, né? O Corona tem que... E a gente tinha falado também que o Vulcabras também é filho da família, né? Então são duas empresas, no final das contas, familiares com capital aberto, né? As três são, que a gente falou. As três são. A Vivara... Caraca, pode até mudar pra filha. Pô, que legal. A do Kaufman foi bem pior, né? Era o Nelson Kaufman, foi pra filha dele. O que aconteceu? Tava 2024, ano tranquilo pra Vivara, a empresa performando muito bem. Chega um dia do nada, Nelson Kaufman em Miami, aproveitando o fim da vida, vamos supor assim, fala, vou ser CEO de novo da Vivara e vou tirar o diretor atual, CEO atual. E foi isso que aconteceu, a ação foi na lama, o que gerou uma puta oportunidade para todo mundo comprar. Por isso teve valorização da ação tão forte no passado. Era uma ação que realmente tradeava prêmio, comparação a par, e virou completamente tocada na lama. Porque pensaram, o maluco assumiu a empresa, na reunião que ele assumiu a empresa, que ele falou com o mercado, falou mal do RH, falou que a empresa está performando mal porque ele não estava lá, e 10 dias depois ele renunciou ao cargo dele e foi só ficar no conselho. A Vivara sempre operou acima de 20, 25 vezes o lucro. Esse patamar de hoje é completamente fora do histórico. Assim. Então valeria até fazer um episódio só sobre empresas familiares, porque tem bastante então na Bolsa de Capital Capital Aberto, né? Já tá 3 aí. Não, mas só tem VEG, que eu acho que é uma empresa grande também. VEG é familiar. VEG eles são bem mais rigorosos em relação à sucessão. Acho que... Eles têm a faculdade interna, né? Para treinar os filhos, tem uma universidade interna. Né? Pô, isso é legal pra caramba, cara.
E para a gente encerrar, então, esse bloco aqui de Smart Fit, como é que vocês resumem esse papel em 3 palavras? Acho que essa é a pergunta mais difícil Cara, é de muito todo difícil. o podcast. Pô, podia deixar uma frase em JP pro próximo. Vai, vou abrir essa brecha, então. Eu falaria um futuro bem garantido, porque eles vão continuar expandindo loja, então o retorno vem de alguma forma, mesmo que com uma leve detração de margem. Tem crescimento pela frente ainda. Tem bastante potencial, então fica essa frase aí, tem crescimento pela frente. E se a gente pudesse fazer uma estrutura de opções, o que vocês fariam? Uma comprinha de call seca, um 101% do valor atual, para arriscar, Para quanto tempo? para 3 meses. É curto prazo? Acho que vai Curto ter prazo, site? Acho que tem um re-rating da ação bem positivo para acontecer. É um papel muito, muito suscetível mesmo a macro, né? Não pelo mérito do próprio papel, mas que é varejo, aí o mercado vê, né, com mais volatilidade, já opera num múltiplo que não é barato, então assim, 16 vezes, mas é mais baixo que o histórico, tá, mas não, o resto da bolsa está operando a 8, 10 vezes, assim. Então, uma trava de alta mesmo, uma call seca, uma trava de alta bem aberta, acho que é uma boa. Quanto tempo? 1 ano, 6 meses, 1 ano. E para a gente fechar aqui esse episódio, se vocês tivessem R$10 mil hoje para alocar somente em um papel, em qual dos 3 papéis vocês colocariam? Vivara, Vulcabras ou Smart Fit? Vou falar que não foi 10 mil que eu aloquei, mas eu comprei bastante Smart Fit nessa queda recente. Ampliei também Vivara no dia que caiu 8%, para tentar também ter maior exposição ao consumo na minha carteira. Eu tinha feito uma redução, mas eu colocaria Smart Fit se só fosse escolher uma. R$10 mil em Smart Fit. Então R$10 mil em hoje. Smart Fit, Fio? Realmente, acho que Vulcabras é o que tem a questão da gestão mesmo, é muito diferenciado. Os 3 negócios são negócios ótimos. Mas foi para agora, né? Para dar dinheiro agora. Vai dar dinheiro agora. Para quê? Mês que vem? Vamos botar um tempo aí, vai, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Vivara que tá muito amassado o negócio ali. A Smart Fit também Polêmico. tá muito amassado. Polêmico. Para curtinho prazo, você tenta... o múltiplo aí de curto prazo, mais perspectiva. Então, assim, Vivara seria a minha escolha. Assim. Inclusive, a gente tem isso na nossa carteira, Fio? Então, com uns bons 7% aí de Vivara. Assim, A gente deu uma reduzida, na verdade. Sim, A gente colocou o VUC. é verdade. Tá com VUC e Vivara hoje. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, nossa última pergunta, avaliando especificamente esses 3 papéis, tem algo que vocês acham que o mercado está precificando muito errado? Ou alguma notícia que as pessoas estão vendo muito distorcida em relação a esses 3 papéis? Pode escolher uma só. Eu acho que o mercado não dá o prêmio de governança que a Vulcabras deveria ter em relação ao resto das empresas do setor. Eu realmente também sou muito fã do Bartelli. Adoro ver ele falando em podcast, etc., contando a história de vida dele. E o cara fez um turnaround muito foda na Vulcabras. Então, acho que isso deveria ser uma coisa precificada mais positivamente para a empresa e, ao mesmo tempo, que ela gera muito caixa. Então, se você vê Vivara, ela tem uma geração de caixa pontual, porque ela ainda está crescendo. A Smart Fit gera um pouco mais de caixa, mas a Vulcabras é uma cash cow, podemos falar assim. Então, eu acho que o mercado não vê com tão bons olhos quanto vê em outras empresas. Você prefere esse Pedro ou Cristiano Ronaldo, Guilherme? O Cristiano Ronaldo, óbvio. Pô. E você, Fio? Eu acho que é uma boa escolha, assim, né? Hoje tá operando aqui uns 10 vezes, 9 vezes, 10 vezes. Tá tudo meio nessa zona aí. E realmente é um executivo muito bom, né? Eu acho que as 3 estão abaixo, né? Acho que Vivara e Vulcabras são casos mais claros, porque é um múltiplo mais baixo mesmo, né? A Smart Fit ainda tem que argumentar que o múltiplo justo dela é acima de 16, que já é um múltiplo que não é barato. Então, tem que fazer uma defesa ali, tem que ter uma argumentação. Mas para Vivara e para Vulcabras, fica mais evidente, né? A disparidade ali entre preço e valor. Legal. Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer a sua audiência aqui em mais esse episódio. Não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e também de conhecer o Options Research, o nosso produto de research ali para você que quer ganhar dinheiro de verdade na Bolsa de Valores da forma mais inteligente possível que a gente acredita que é com opções. Então, te vejo no próximo episódio. Até mais. Opa! Tá gostando do conteúdo desse vídeo? Tem muito mais
na nossa área de membros do Options Research, o primeiro research especializado em opções e derivativos. Lá, você vai ter acesso a análises fundamentais sobre os ativos do mercado financeiro realizadas por profissionais com mais de 10 anos de experiência. Indicações de carteiras que já apresentaram rentabilidade de 41% desde o ano passado e também acesso aos Smart Ops, que são operações específicas com oportunidades pontuais de curto a médio prazo para você potencializar os seus ganhos. Além de suporte e treinamentos para garantir a sua autonomia como investidor. Acesse a página da Options Research pelo QR Code ao lado ou clique no link da descrição.